Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês esse pão de forma maravilhoso. Olha só a textura desse pão, fica bem fofinho, bem macio, bem bonito. E vamos começar fazendo a esponja. Para isso vamos precisar de 7 gramas de fermento biológico seco, 200 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de água, essa água está morna. E eu vou começar adicionando o fermento aqui na farinha e vou dar uma misturadinha. Logo em seguida eu acrescento toda a água, lembrando que essa água deve estar morna, não pode estar quente. Vou começar misturando aqui com a colher e quando dificultar, eu vou colocar a mão na massa. Agora sim, ó, eu vou misturar bem até essa massa incorporar, vou cobrir e vou deixar crescer até dobrar de tamanho. Depois que a esponja já dobrou de tamanho, vamos para a segunda etapa. Para isso vamos precisar de farinha de trigo, água, manteiga derretida, ovos, sal, açúcar, leite em pó e a esponja já desenvolvida, ou seja, já crescida. Começo misturando os ingredientes secos, adicionei o sal aqui na farinha de trigo. Vou acrescentar também o açúcar. Leite em pó. Agora eu vou misturar tudo muito bem, esses ingredientes secos. E depois eu vou fazer um buraco aqui no meio da farinha de trigo. E nesse buraco eu vou acrescentar os ingredientes líquidos. Então eu estou misturando aqui os ovos na manteiga e essa manteiga está morninha. Vou começar adicionando aqui no buraco a água. Vou colocar ela quase toda, mas deixei um pouquinho aqui ainda. Agora sim, a manteiga e os ovos. E vou também acrescentando aos poucos a minha esponja. Vou colocando e vou misturando bem aqui para dissolver. Faço esse processo até terminar de acrescentar toda a esponja. Eu estou fazendo aqui nesse bowl porque fica melhor para vocês verem. Mas vocês já poderiam estar fazendo esse processo diretamente no bowl da batedeira. Veja que eu estou misturando apenas a esponja. Depois que ela já estiver quase dissolvida, aí sim eu começo a misturar com a farinha de trigo. Depois que ela incorporar tudo, eu vou levar para a batedeira e vou bater em velocidade baixa até atingir o ponto véu. Acelerei aqui o vídeo para ele não ficar muito longo. E é por isso que dá a impressão que a batedeira está na velocidade mais alta, mas não está. Sempre que necessário, eu desligo a batedeira e dou uma arrumadinha aqui na massa para que o gancho pegue ela bem. E aqui a minha massa já atingiu o ponto véu, vou mostrar para vocês. Então pego uma bolinha e vou esticando a massa, abrindo ela. Aqui eu vejo que ela já está lisa e tem essa certa transparência. Esse é o ponto véu. Agora eu vou bolear essa massa, eu vou fazer uma bolinha. Eu gosto sempre de fazer isso porque isso facilita visualizar na hora que ela dobrar de tamanho. E depois que ela dobrar de tamanho, eu vou pesar essa massa. No meu caso, eu vou fazer apenas um pão grande. Mas dependendo da forma de vocês aí, dá para fazer 2. Aqui na hora de tirar do bowl, acabou que a minha massa desfez a bolinha. Então eu fiz novamente a bolinha só para facilitar abrir aqui. Vou começar a abrir essa massa com a ponta dos dedos e com bastante delicadeza.
E aqui vamos começar a fazer o pré-molde. E é só enrolar a massa assim, fazendo um pãozinho. Não precisa ficar nada certinho, nada bonitinho, porque ainda vamos fazer a modelagem. E agora sim, essa é a modelagem. Então eu peguei a massa, virei ela no sentido contrário e vou continuar abrindo com a ponta dos dedos. Eu vou abrindo essa massa tentando deixar ela toda igual. Se caso precisar a massa de vocês ficar grudando na bancada, pode estar polvilhando um pouquinho de farinha de trigo. E essa é a minha forma. Eu vou deixar meu pão desse tamanho aqui. E essa minha forma eu untei com um pouquinho de óleo, mas foi bem pouquinho mesmo. Mas caso vocês não quiserem untar, também não precisa. Agora eu vou começar a enrolar o meu pãozinho. Eu começo a dobrar a massa e vou dando uma pressionadazinha, apertando para selar bem essa massa. E vou fazendo esse processo, enrolando e pressionando até terminar de enrolar todo o meu pão. Eu vou deixar a medida da minha forma na descrição do vídeo. Então depois de enrolar todo o meu pão, eu viro a emenda dele assim pra cima e vou pressionando, selando bem para evitar ele abrir. Agora eu dou uma olhada se ele está do tamanho da forma. Vejo que ele ainda está um pouco maior, então eu vou ajeitando aqui. E agora sim eu vou colocar na forma. Essa minha forma tem tampa, mas pode fazer na sem tampa também. Então olha só como o meu pão cresceu bastante. E agora sim eu vou levar o forno pré-aquecido 180 a 200 graus e vou assar por aproximadamente 30 minutos, mas isso varia muito de forno para forno. E vou assar até que ele fique assim, ó, levemente dourado. Depois que ele assar, eu passo ele imediatamente para essa grade de resfriamento e já desenformo. O meu aqui ainda está quente. Eu não deixo ele na forma, porque senão ele vai suar e vai umedecer o pão. Depois de desenformar, eu vou deixar ele esfriando aqui nessa grade até esfriar completamente. Quando ele estiver 100% frio, é que eu corto. E eu sei que vocês querem ver esse pão por dentro, então é claro que eu vou cortar. E olha só a perfeição desse pão. Esse pão desfia, olha só a maravilha dessa massa. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.